E a amizade gera gostos em comum. Sim, total. Tinha coisas que eu nem ouvia, eu nem curtia. Quando eu comecei a ser amiga do Eric, comecei a escutar. Isso. Ele começou a ver certas coisas e a gente foi… Quando a gente via… A gente era muito diferente. A gente tava até conversando isso ontem com a Dani e o Fábio. De que a gente, ao mesmo tempo que a gente é muito diferente, a gente é muito parecido. Porque tanto tempo Exato. sendo amigo e agora tanto tempo junto, que só de junto a gente já tá há 8 anos. Que os gostos viraram as mesmas coisas. A gente gosta das mesmas coisas, a gente curte o mesmo tipo de rolê. A gente gosta de fazer a mesma coisa. Vai se achando, né? E vocês casaram depois de quanto tempo? Namorando? Olha, a gente casou com 3 anos e alguma coisa. A gente noivou com 2 anos e pouco de namoro. Essa história é interessante, porque assim, quando a gente estava na primeira igreja que a gente cresceu e tudo mais, a gente não tinha muito uma perspectiva de casar. Por mais que ele tenha falado, eu quero uma mulher pra casar. Esse propósito, mas era… Mas assim, era muito distante na nossa mente, né? Eu tinha meus 21, 22 anos, ela tinha 20. Então assim, pra gente era uma coisa que ia acontecer depois de se formar, aquela coisa do brasileiro de casar quando tiver tudo pronto. Você estava estudando o quê? Eu estudava produção fonográfica e ela psicologia. Pô, produção fonográfica. Produção fonográfica, de áudio. Hoje eu não atuo em nada disso, mas tudo bem. Hoje eu sou músico. Mas tá lá. Tá em casa. Você sabe dar pitaco. Exatamente, às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim no som, ele vai lá e… Opa, acho que é isso aqui, hein? Mas enfim, e aí quando a gente chegou na Igreja One, todo mundo era muito novo lá e todo mundo era casado. O Ale já tinha 2 filhos, né? O Alessandro Vilas Boas, que era o pastor do Rio na época quando a gente chegou lá. E aí, aquilo me deu um confronto. Ninguém chegou pra mim e falou, olha, vocês precisam casar agora. A gente tinha 1 ano de namoro só quando a gente chegou. Só não, né? Já é bastante coisa. Mas assim, ninguém chegou pra gente e impôs, vocês precisam casar. Mas eu olhando aquela realidade, principalmente na revelação de Deus como um pai, que a gente precisa assumir essa responsabilidade de que Deus ama a família. Aquilo foi confrontando meu coração, que eu falei, cara, a gente precisa casar o quanto antes, né? Porque eu acho que, principalmente pros namorados, eu acho que é muito importante não ficar muito tempo namorando, né? Eu sei que, caramba, a igreja vai se meter na minha vida. Não é sobre isso, mas é sobre a gente seguir o exemplo de Cristo e aquilo que tá recomendado nas Escrituras, que é viver uma vida piedosa e de santificação. Então, essa realidade era tão presente na nossa comunidade quando a gente chegou, tanto de santificação, quanto a mensagem de que Deus ama uma família, né? E as pessoas tão jovens e tão maduras, que aquilo me confrontou. E eu cheguei na época, pra pessoa que tava fazendo boas-vindas, e eu ainda tava chegando no ano, e falei, cara, eu quero casar. Ele falou, não, beleza, vou te ajudar. Vai nessa loja, ó, compra aliança tal e tal. E aí a gente noivou lá numa missão quando a gente foi pra Londres. Sim. Eu pedi ela em casamento em Londres. Que isso? Gente… Subiu o nível do… Cara, foi o meu sonho Hollywood. Foi o pedido dos meus sonhos. na Tower Bridge, né? Foi, na Tower Bridge. Aí a gente foi pra uma viagem missionária lá em Londres, com a igreja. E eu pedi, mas assim, cara, foi assim… Eu ouvi de Deus, mais uma vez. E é muito engraçado, porque a Evelyn sabe que eu sou uma pessoa muito racional. E parece que Deus faz isso de propósito comigo, sabe? Pra ferir a minha razão várias vezes, que é essas experiências muito loucas de fé, de milagres. Então, Deus falou no meu coração com convicção de que era pra eu pedir ela em casamento mesmo, não estando formado na faculdade, não tendo as condições financeiras ideais, né? Eu tinha um trabalho, ela trabalhava, mas assim, o nosso salário era muito pequeno. Então, foi de fato um passo de fé, assim, que feriu minha razão. Eu falei, cara, eu preciso assumir a minha responsabilidade como um homem. Eu preciso entender que Deus ama a família e isso faz parte do que Ele está construindo, né? Às vezes a gente imagina o plano de Deus pra gente no ministério. Não, eu vou ser um grande líder de adoração, um pregador. Mas o plano de Deus, o propósito de Deus pra gente tá também voltado na família. Deus quer fazer homens e mulheres, pais e mães maduros.
Então, meu processo de crescer em santidade, de vida piedosa, eu olhava ao meu redor e falava, caramba, eu preciso correr, Sim. né? E isso não foi, mais uma vez, nada imposto pra mim, mas foi, de fato, Deus me confrontando Sim. Interessante. que eu precisava ser um jovem mais responsável. Sim. Eu tinha meus 24 anos nessa época, né? 23. Não, 22, eu acho. 22. Eu sou horrível com números. Porque com a pandemia a gente demorou pra casar. Sim. A gente noivou rápido, mas entrou em pandemia e a gente não conseguiu, enfim, aí demorou um pouco mais. É. Mas esse entendimento a respeito do casamento veio muito do contexto de igreja. Nossa, isso é muito bom. Sim. Contexto de igreja, contexto de discipulado, como o Eric falou, ninguém chegou pra gente e falou, vocês têm que casar. Foi só a vida de igreja. Inseridos ambiente, num né? contexto de igreja local, a gente abriu os olhos. Porque eu fui criada de um jeito muito certinho. Meus pais são bem metódicos, meu pai principalmente, né? E eu tinha toda aquela visão de que, cara, pra eu casar, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa própria, de 360 mil reais. Eu tenho que estar, além de formada na faculdade, eu tenho que estar com a minha profissão estabilizada. E o contexto que a gente veio era assim, né? A gente via namoros de 10 anos, 8 anos, né? E então, pra gente, por mais que a gente vai casar, a gente tá nisso pra isso, tava muito longe. E aí, quando a gente chegou, se deparou, a gente foi entendendo que, cara, a gente não precisa ter tudo. A gente pode construir junto. Né? A gente pode construir a nossa vida junto e vai ser bom. Né? Vai ser legal, a gente vai passar aperto, a gente provavelmente vai passar perrengue, vai ser difícil, vai ser mais difícil terminar a faculdade, mas a gente vai construir nossa vida junto, vai conquistar as nossas coisas, e Deus fez. Até um carro a gente ganhou. Mas Deus foi fazendo milagre atrás de milagre. Acredito muito que também testificando ao nosso coração de que o que a gente tinha ouvido da parte dele, ele ia dar graça, ele ia sustentar. E tem sido assim até hoje, né? No nosso Nossa, casamento. incentivou muito. Eu ainda casei mais novo, casei com 20. Eu e a Val, nós dois tínhamos 20, né? A gente noivou com 19 e casou com 20. Nossa, eu achei que tinha casado nova com 22. Não, mas é muito legal, porque eu falo assim, logicamente, se você escolheu a pessoa certa ali, né? Se vocês fizeram isso, uma escolha certa, na motivação certa e tal, quanto mais cedo é melhor, porque é por causa disso, porque é uma construção. Sim. Você vai construir junto. Então, assim, cada prego que tiver dentro de casa é nosso. E é muito legal essa... Ninguém trouxe. Uhum. Então, vamos mudar lá para o meu apartamento. Sim. Então há aquele sentimento, né? De tipo, você entrou aqui nesse aqui que eu já tinha feito, né? Mas é tudo, cada conquista juntos. E é muito legal, né? Isso Eu lembro quando a gente comprou a nossa mesa... E a gente ficou, nossa, amor, a gente comprou uma mesa muito louca, legal. Né? Primeira mesa que eu e a legal. Val compramos ou ganhamos? Desculpa quem deu também, se eu falar. Mas eu lembro que as cadeiras da cozinha tinham rodinha. Aí tu falava, olha isso. A cozinha. Olha que incrível. Talvez nem seja legal. Não nem levantava na gaveta de talher. Exato, E é engraçado que muitas vezes alguns jovens que estão namorando vêm pedir conselhos pra gente e eles saem um pouco frustrados, porque eles vêm, que conselho você daria pra gente? Eu falo, olha, casa. E aí gera uma crise, né? Porque assim, já tá namorando há 2 anos e é uma coisa que tá distante, mas, cara, você tem um emprego, você tem uma renda, mesmo que seja mínima, a prioridade nesse momento é você assumir com a sua responsabilidade. Então, assim, é muito legal isso. Eu lembro que meu salário da Val, juntos, dava, sei lá, não chegava a 4 mil reais, tipo assim, os 2 salários juntos. Sim. E é essa a realidade, cara. E aí é muito doido. E assim, eu falo pra galera, Deus ama família. Uhum. Porque a primeira coisa que vai acontecer é que a sua comunidade, as pessoas ao seu redor vão abraçar. Então, alguém vai dar uma geladeira, alguém vai dar uma mesa, alguém vai dar um sofá, alguém vai dar as coisas. Então, primeira coisa é que todo mundo já passou por isso. Então, todo mundo é compassivo, né? Tem compaixão com o novo casal, né? E segundo é que Deus ama. Deus ama. Eu lembro que eu trabalhava, eu fazia trabalho e aí à noite eu fazia uns trabalhos de design e tal. E como o senhor ia mandando os trabalhos, sabe? Assim, pra pagar as contas exatas, assim. E é a história de todo mundo. Sim. Então, é realmente esse passo em direção a algo que você sabe que é o desejo de Deus. Assim. Com certeza. Sim.